É isso aí. Camilo, Opa, como é que tá? tudo bem? Como Tudo é que bem? vai? Tudo tranquilo? Bem, graças a Deus. Tá bom o som ou não? O áudio tá bom? Cara, pra mim tá legal aí. Se o pessoal quiser dar um feedback aí de como é que tá o som, mas pra mim aqui tá legal. Bacana. Então Vamos tá lá, bom. então. É isso aí. Camilo, eu queria que você fizesse uma breve apresentação aí de você, do seu trabalho, para depois a gente continuar no bate-papo. Legal. Bom, Pega aí. eu trabalho hoje como representante técnico comercial, né, da empresa MC Balchimi e da empresa BS Itália do Brasil. E também hoje trabalho fazendo consultoria para empresas pré-fabricadas, né, no Brasil como um todo, atendendo o pessoal do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, né? E também Paraná. Né? Fizemos um trabalho bem bacana recentemente, inclusive. O que Legal. acontece, né? Além dessa atuação que eu faço, eu também trabalho como professor universitário. Também dou aulas, e inclusive tanto na graduação quanto na pós-graduação. De Aí forma, no Mato Grosso do Sul? aqui no Mato Grosso do Sul, de forma Ah, a permitir aí que os estudantes também de engenharia conheçam um pouco a questão da pré-fabricação, né? E das tecnologias associadas aos processos, que é a parte fundamental, né? que a gente sabe que hoje são poucas as escolas de engenharia que ou tem, nem que seja uma optativa de pré-fabricado, né? Exato, É, exato. são poucas A hoje no Brasil. gente, a gente vê o seguinte, que os alunos, na verdade, é uma tendência muito grande de muitas tecnologias chegando, né? A falta de conhecimento com relação a isso. E claro que o nosso dever é justamente torná-los capazes de entender a questão que é a tecnologia da pré-fabricação. Né? O que a gente percebe hoje, né? Isso como um todo, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas também em outros estados, como São Paulo, Paraná, Espírito Santo, é que tudo vai na linha do pré-fabricado. Então a gente percebe aí as obras cada vez mais ágeis e rápidas, seguindo o perfil do pré-fabricado. Né? A velocidade muito alta, então, também. Legal. Camilo, deixa eu Uhum. começar te perguntando aí, que eu tenho feito, como é que está a situação aí para seu trabalho aí nos estados que você atende, tanto por parte da consultoria, quanto por parte com você como representante da MC Bauchemi, questão de fornecimento de produtos, você tem visto alguma dificuldade para recebimento disso? Tendo visto que alguns são importados? Como é que está isso aí? Então, o que acontece é o seguinte, né? Com relação aqui no Mato Grosso do Sul, a gente teve justamente essa questão do isolamento horizontal, né? Então, as empresas, principalmente aqui de Campo Grande, onde eu fico, elas acabaram parando, né? Tanto na linha de pré-fabricadores como concreteiras, né? Que é o ponto principal, até pelo fato de uma decisão local aqui, da questão de paralisação de transporte público, paralisação de grandes centros de movimentação como shoppings e academias, inclusive movimentações inclusive dentro da construção civil, com uma ordem direta, né? Então foi uma parada total. Então, qual foi o receio das empresas? Né? A gente tem aqui em Campo Grande, inclusive, falando de tecnologias de processos, além dos pré-fabricados, temos paredes de concreto. Né? Temos Hum, aqui, poxa, a gente tem a obra da Scanix, que é uma referência nacional, na linha voltada em paredes de concreto e de alto padrão. Né? E obras da MRV também que rodam muito bem aqui. Então a gente vê que as concreteiras que estão participando desse processo simplesmente tiveram que parar as operações. Né? Justamente porque, inclusive, os fornecedores acabaram também dando uma parada por essa ordem direta. Né? Inclusive, foi um susto para todos. A gente teve aí essas últimas semanas bem intensas, né? Então, eu faço muitas visitas, tanto aqui em Campo Grande como em outras cidades, e a gente percebe um receio de todos, né? Justamente nesse cenário que a gente tem. O que a gente percebeu, né, na última semana, né, perdão, nessa última semana, foi uma recuada, principalmente da área política aqui, para começar a abrir um pouco esse isolamento vertical agora. Então, estamos retomando, né, algumas empresas, inclusive nessa segunda-feira, estão retomando a linha da produção, né? Claro que numa velocidade um pouco menor, né? E também tomando decisões com certeza bem interessantes, tais como, por exemplo, a questão de é, ter apenas funcionários que estejam fora do grupo de risco, que é um ponto-chave. ah, Então, não é, adianta, por exemplo, trazer funcionário que tem um risco, né? E também trabalhe com a questão da conscientização desses funcionários.
Então esse é o panorama que a gente tem aqui, né? Com relação aos outros estados, né, todos também têm a mesma situação, todos estão reduzindo as operações, né, por conta justamente da questão desse cenário do coronavírus. Por quê? Porque os clientes também estão assustados, né? Então tem uma incerteza muito grande com relação ao mercado. Consequentemente, a gente percebe aí uma redução das operações, no geral. Né? O que é importante nisso agora, né? Isso na parte dos clientes que eu atendo hoje. Na parte da consultoria, a gente percebe uma mudança um pouco com relação ao comportamento de alguns empresários, né? Eu acho que foi muito bem dito, né, pela Vanessa da Prevale, a questão de pensar nas operações. Né? Isso é um ponto muito chave, de repensar internamente. Né? Isso, com certeza, é um ponto importante. Eu, quando faço a minha consultoria, eu trabalho muito com a parte de desenvolvimento em pré-fabricado. Para quem não me conhece, eu trabalhei na Leonardo de Pré-Fabricados como coordenador de controle tecnológico de qualidade, né? 5 anos atuando diretamente no processo e 100% autodensável empresa. Né? 100 não, desculpa, 90% e também tinha eu lá na produção. E também trabalhei, quando vim para o Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, eu acabei implementando, não tinha aqui, né, o autodensável nas fábricas. Então eu já comecei o processo de implementação em 3 fábricas, que já estão, praticamente 2 já estão rodando, a terceira já vai começar em operação. Mas todas entendendo a importância de tecnologias dentro do processo. Né? E isso é importante nesse momento, a gente enxergar, né, que não é o momento da gente parar tudo e olhar de uma forma negativa para o que está acontecendo. E claro, tem que pensar, né, de uma forma que a gente tem que olhar para dentro, né, da empresa. Repensar processo, trabalhar pessoas. Né? Eu acho bem interessante a questão da gente poder avaliar o nosso processo, enxergar como a gente pode melhorar, né? Enxergar como a gente consegue crescer dentro da empresa. Assim, poxa, é um ponto-chave. A gente passou por um processo no ano passado de dificuldade de algumas empresas pela questão do mercado, né? E no último, rapaz, nos últimos 3 últimos meses foi uma coisa incrível dentro do Brasil. A gente viu uma retomada muito grande das empresas. A gente percebe, por exemplo, foi bem perceptível essa questão. Quem falava, poxa, o Brasil está muito parado. No passado, últimos três meses do ano, foi uma correria, uma produção alta, todo mundo querendo crescer, desenvolver. Foi uma coisa linda, né? E agora a gente está nesse cenário, de novo, né? Difícil, mas é um cenário que a gente tem que pensar um pouco como avaliar os processos, né? Quando a gente fala isso, eu digo desde a operação de treinamento de equipes, que inclusive o Kirk colocou isso muito bem ontem, né? Ele que é um cara show de bola. Ele falou muito sobre a questão da gente entender operações, né? Pensar para dentro, ter um momento da gente poder crescer dentro das empresas para poder melhorar o processo. Então, a implementação do autodensável, quem não conhece, poxa, é o melhor momento, né, de estudar os materiais, trabalhar com novos produtos, aditivos químicos que têm uma boa performance, né? Entender bem o comportamento, isso é importante. E, claro, melhorar cada vez mais as peças pré-fabricadas, que é o nosso mercado. Não é? É isso aí. Acho que é muito de conta o que a Nechine acabou de falar mesmo, porque essa questão de você gastar sua energia agora, né, com outro foco, talvez, porque você não tem aquela pressão toda do trabalho e você consegue direcionar. Bem colocado, bem colocado. O Camilo, com relação às demais essas oportunidades, você enxerga mais alguma outra coisa aí? Alguma outra sugestão, insight que você tem visto aí, que pode passar para o pessoal, compartilhar? Olha, eu vou falar o seguinte, né? Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente pensa em ter uma empresa pré-fabricada, né, a principal dificuldade é justamente avaliar os processos. Isso como um todo. Todos os clientes que eu atendo hoje, né? Hoje eu tenho clientes no Mato Grosso, né? Tenho clientes aqui no Mato Grosso do Sul, né? Por incrível que pareça, eles estão me acionando, como o Kirk até comentou, né, dentro desse cenário, e eles querem justamente parar, né? Parar no seguinte sentido, seguir pensando da melhor forma como produzir, né? E de que forma consegue economizar efetivamente nesse mercado. Então, assim, o momento de repensar internamente, avaliar custo, otimizar a equipe, pensar como tratar cada um dos processos é o processo-chave, né? Eu fiz uma consultoria bem bacana no Paraná com o pessoal da Diarc
e eu tive tem uma passagem muito importante do Renato, que é o diretor, que me passou, olha, a gente consegue melhorar, né? A gente conseguiria simplesmente chegar num resultado, que ele estava iniciando um processo de produção de painéis funcionais, né? Então, Sim. ele tinha uma obra, né, uma obra fantástica que ele fez, uma obra grande porte, e estava com uma dificuldade grande com relação ao desenvolvimento de processo. E me chamou, a gente fez um trabalho bacana lá, e, na verdade, assim, o segredo, às vezes a gente pensa, poxa, é só comprar uma forma, né? Mas não é isso. É entender como um todo, entender mistura, entender processo, chamar a equipe, conversar, ver capacidade de produção, né? Enxergar a qualidade final do produto, né? Eu acho que um ponto importante é a gente enxergar que a empresa pré-fabricada ela tem que ter um objetivo que é reduzir custos, reduzir retrabalhos e melhorar processo. Então, o momento é esse, né? O que eu acho que as empresas têm que trabalhar nesse momento chave é isso, identificar as pessoas que são chaves dentro do processo para ser multiplicadores, né, de conhecimento, treinar a equipe, né? Eu falo muito porque eu vejo, por exemplo, tem um parceiro muito bacana que a gente conversa com o pessoal da Weiler, né? Eles falam, olha, a principal dificuldade, às vezes o pessoal pensa que é só ter a forma, mas não é conhecer como se executa, né? Estamos com um processo aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, com uma moldadora. Então, o cliente, ele comprou a moldadora, mas o que acontece? Vamos explicar como vai ser o traço, falar do processo, entender como desenvolver, falar de operação de proteção, né, que as empresas têm. Muitas empresas querem implantar, têm medo, né? E as que têm, às vezes, têm dificuldade em algumas dificuldades operacionais, né? Então, quando a gente fala disso, a gente vê, por exemplo, essa necessidade das empresas começarem a se qualificar internamente melhor e rever processo. E mais do que isso, né, a gente também tem que enxergar a possibilidade de estabelecer as instruções técnicas de trabalho, documentar tudo, para que a gente, como eu já ouvi muitas vezes o pessoal falar, né, quando a gente está no momento bom da construção civil, todo mundo está produzindo, está uma maravilha. Mas quando a gente está no momento ruim, não é um momento que a gente tem que enxergar que as coisas vão se acabar, né? Não é, muito pelo contrário, a gente tem que se reinventar. Esse é o ponto-chave, né? Legal. É isso. Bacana, Camilo. Cara, eu ia te pedir para poder deixar uma mensagem final aí, mas eu acho que você, Não, você fica já acabou tranquilo. de dar uma lição. Mas, assim, eu queria que você terminasse agora, pudesse continuar aí, dando uma mensagem final pro pessoal. Te agradecer imensamente aí por ter aceitado o convite, por ter participado aqui com a gente e tal, pudesse dar um pouco da sua opinião, né, dessa sugestão sua, ok? Então fica à vontade, pode concluir. Bom, Carlos, primeiro eu queria agradecer, né? Porque, nossa, foi uma honra participar dessa sua live que, com certeza, ela é um momento chave para todo mundo poder assistir e aprender com todos, né? Isso é um ponto importante. E a minha mensagem que eu quero deixar é o seguinte, para os gestores de fábrica e até para os empresários que a gente tem no mercado, na linha da pré-fabricação, uma palavra-chave é resiliência. É um momento que a gente tem que se reinventar, né? Pensar que não é uma crise, não é um momento ruim. Vamos olhar para dentro da nossa empresa, vamos melhorar o processo e vamos crescer, né? Como empresários, para que a empresa também cresça. Eu acho que é importantíssimo. A live anterior falou muito bem disso, né? Ela colocou como palavras-chave. Vamos trabalhar para que a gente consiga, no momento ruim, a gente conseguir se qualificar mais. E no momento bom, a gente disparar a produção e ser melhor no que faz. Essa é a característica da pré-fabricação, né? Show, é isso aí. Por isso que a gente gosta tanto, né, do pré-fabricado. Nossa, eu sou apaixonado. É o, é o vírus, tem o corona e tem o concreto, né? São dois vírus Exatamente. diferentes. Beleza. Mas tá Cara, ótimo. brigadão mesmo. Muito obrigado pela presença aí. E aí, conto contigo aí para as próximas aí. Pode contar. Obrigado. Tá Um abraço, bom? amigo. Valeu, Camilo. Um abraço, cara. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.